Nós vamos refletir num texto da Palavra de Deus. Hoje, pela manhã, comecei uma série de sermões em cima deste texto, Gênesis, capítulo 22, de 1 a 19. E esta série de sermões vai durar até o próximo domingo à noite. Hoje pela manhã refletimos nesse texto sobre o prisma, sobre o ponto de vista de um dos seus personagens, Isaac. E hoje, agora à noite, olharemos este mesmo texto, este mesmo episódio, sob o prisma de um outro personagem. E a palavra de Deus vai dizer para a gente em Gênesis, capítulo 22, versos de 1 a 19, o seguinte: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tomou os seus moços e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra no nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai,
Eu suplico, Pai amado, para mim a tua misericórdia e para todos nós a tua graça, Deus. Tem misericórdia, nos ajuda, Deus, a, diante deste texto da tua palavra, conseguirmos, ó Pai, discernir aquilo que o teu Espírito fala ao nosso coração, para que ouçamos a tua voz, que é o que de fato importa para a gente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, o tema desta série de sermões também é o tema que intitula toda a série: Tudo entregarei. Tudo entregarei. De manhã falamos sobre este mesmo texto, sob o prisma de Isaque. Agora olharemos para este texto sob o prisma do segundo personagem separado para essa reflexão, Abraão. No próximo domingo pela manhã, olharemos para este mesmo texto, refletindo sobre o prisma de mais um personagem, Deus. E no domingo que vem, à noite, estaremos refletindo sobre o último personagem nesse texto, o Cordeiro. Queridos, será que a nossa confiança em Deus possui limites? Será que a sua confiança em Deus possui limites? Você já pensou, ou avaliou, ou tentou aferir até onde, até que ponto você consegue permanecer confiando em Deus? Ou a partir de que momento e de que ponto você passa a confiar em Deus? Porque são coisas assim um pouco distintas. A primeira delas fala de alguém que está vivendo uma realidade, confiando em Deus, e chega em um determinado momento que esta confiança não é suficiente para lhe manter no mesmo propósito. Outra é uma pessoa que vem vivendo a sua vida normalmente e de repente a confiança em Deus, por conta de um revés da vida, por conta de uma dificuldade que aparece, esta confiança lhe é exigida e ele a põe em prática. São coisas, são pessoas, são circunstâncias completamente diferentes. Mas a pergunta para nós nesta reflexão continua sendo a mesma: até onde vai a sua confiança em Deus? O profeta Isaías, ele vai nos orientar a termos uma confiança no Senhor que se mostre perpétua, que se mostre permanente, efetiva. Isaías vai dizer para a gente, no capítulo 26, verso 4, o seguinte: olha, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Esse é o ensinamento, é a admoestação, é o encorajamento de Isaías para cada um de nós, como o era também para as pessoas do seu tempo. Olha, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, e somente o Senhor, é a rocha eterna. Ou seja, é uma fonte segura de sustentação, é alguém completamente inabalável, inamovível. Davi, o poeta, rei de Israel, numa de suas poesias mais recitadas e guardadas pelos corações de todas as pessoas que temem a Deus com uma consciência cristã, ele vai dizer no Salmo 23 que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, que ele não temeria mal algum, porque o Senhor estava com ele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha, veja como Davi faz no seu coração uma declaração de fé em alguém que permanece presente na sua convicção. Ele diz: eu não vou temer mal algum, porque eu sei quem me acompanha, porque eu sei quem é que anda lado a lado comigo, porque eu sei quem é o meu companheiro, quem é aquele que me ladeia. Eu sei. E ele diz para a gente que ainda que ele enfrente a situação mais calamitosa, adversa da vida, mais perigosa da vida, ele disse: eu não temerei mal algum, porque eu não estou sozinho. Tu estás comigo. Uma questão importante, queridos, e que é inquietante sobre a confiança em Deus, são os sinais que essa confiança apresenta. Como saber se o que eu tenho é realmente confiança ou mera credulidade? Sabe, eu creio que esta é uma questão que traz uma inquietação por uma questão muito simples. Sabe qual é? Somente a fé combina e coopera na relação entre uma pessoa e Deus. Não existe outro elemento que nos torna compatíveis. Não existe outro elemento que vai fazer uma adequação da nossa vida ao nosso relacionamento, numa proximidade com Deus. Não existe outro critério, não existe outra virtude, não existe nada que vai cooperar e combinar nesta relação entre mim e Deus, entre você e Deus. Apenas a fé. A Bíblia já vai nos dizer que é necessário que aquele que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele creia que Ele existe, que é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Ou seja, quando Jesus, ele desenvolve um relacionamento com alguém, esse tipo de relacionamento, ele é legitimado pela fé. Não existe nenhum outro elemento, não existe nenhuma outra virtude, apenas a fé. E sabe, eu entendo que uma das maneiras de aferirmos a nossa confiança em Deus, ela é nada mais, nada menos que pegarmos a nossa fé e a compararmos com a daquele que foi chamado pai dela, a fé de Abraão, ou o pai da confiança em Deus. E é interessante porque a vida deste homem, ela apresenta alguns episódios referenciais, sabe, e diferentes, únicos, sabe, icônicos, no que tange a confiança em Deus. E esse episódio do Monte Moriá é talvez o mais impressionante, o mais marcante, o mais tocante dentre todos eles. Nós vamos olhar para ele agora e vamos tentar ver até onde precisamos ir com nossa confiança em Deus. E aí a gente vai precisar entender que a nossa fé e a nossa confiança em Deus, ela precisa ir além de algumas coisas. Então eu quero, a partir desse momento, de uma maneira muito direta, refletir com você em cima deste dramático episódio vivido por este homem, Abraão. E você certamente já ouviu uma dezena, pelo menos, de sermões e de reflexões sobre este episódio. É mais um que entra na sua lista, para que a gente consiga entender até onde vai ou precisa ir a nossa confiança no Senhor. E queridos, a nossa confiança em Deus, em primeiro lugar, ela precisa ir além dos limites da lógica. A nossa confiança,
A nossa fé em Deus, ela precisa ultrapassar a barreira da lógica. Vamos pensar um pouco sobre o que aconteceu com Abraão. Abraão e Sara, sua esposa, eles não tinham filhos, e você sabe muito bem disso. E aí, Deus vai e faz promessa a Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, através da sua descendência. Mas Sara não dava luz. Sara então entrega a Agar, sua serva, para que através de Agar, Abraão pudesse ser pai, e o filho de Agar fosse para Sara como que filho para garantir a sua descendência. Mas este não era o plano de Deus. O plano de Deus, e aqui fica algo muito especial para a gente, sempre que a gente tenta dar um jeitinho para adequar o plano de Deus à nossa necessidade, a gente faz lambança. E o que Sara fez foi uma enorme lambança, que Deus teve que ajustar no meio do processo. Mas Deus vai e abençoa, e Sara tem um filho, e nasce então Isaque. Isaque então cresce, e Deus agora chega para Abraão, sabe, seu amigo, Abraão, um homem que se destacava aos olhos de Deus dentre todos os homens daquela geração, alguém em quem Deus, ou a quem Deus escolheu para começar, sabe, um plano bendito de redenção da humanidade. Ele chega para aquele homem e diz para ele: olha, Abraão, a questão é a seguinte, eu quero que você, e hoje de manhã eu falei sobre solicitação e requerimento. Requer quem é dono, quem tem autoridade, quem tem direito, solicita quem precisa e não sabe se vai receber. Deus chegou e falou: eu quero, porque fui eu quem deu Isaque como sacrifício para mim. E aí a gente para e começa a se colocar agora, não mais na posição de Isaque, como nos colocamos de manhã, mas na posição de Abraão, e pensando assim: mas Senhor, foste tu quem prometeste este filho a mim. Eu já estava descansado desta situação, e agora, uma vez que o Senhor me deu esse filho, agora o Senhor o tirará. Uma vez que o Senhor me presenteou com este rebento, uma vez que o Senhor me presenteou com este, que tanta alegria faz o meu coração, porque ele é sangue do meu sangue, e agora o Senhor o pede em sacrifício. Senhor, não há lógica nisso. Não há maneira de concatenar na minha mente este plano, esta vontade, entender a mente, o que o Senhor está querendo e desejando com isso. Sabe, queridos, via de regra, a nossa confiança em Deus está diretamente atrelada à nossa capacidade de compreensão. E quando nós não conseguimos compreender as coisas que estão acontecendo, via de regra, a nossa fé é abalada e a nossa confiança cede. Essa é a primeira lição que eu olho para Abraão no meio deste episódio, porque em momento algum Abraão faz qualquer questionamento digno de registro. Ele poderia ter os seus questionamentos interiores, eu no lugar dele teria inúmeros. Ele poderia ter as suas insatisfações interiores, eu também, no lugar dele, teria inúmeras insatisfações, mas não há nada verbalizado, não há nada sinalizado, não há nada evidente. O fato foi, Deus deu Isaque nasceu, e agora Deus pediu, e chega para esse pai, que teve a alegria de receber o seu filho, e diz assim: eu o quero morto para a minha glória, porque isso significava um sacrifício. Eu o quero sacrificado para a minha glória. Como ficaria você no lugar de Abraão numa situação como essa? Sabe de uma coisa, queridos? Eu infiro daqui uma reflexão para nós. As necessidades de explicações que nós temos, elas não podem ser maiores que os motivos que nós temos para crer.
Grava isso. As necessidades, é a próxima tela, as necessidades de explicações não podem ser maiores que os motivos que temos para crer. Sabe, queridos, a gente quer sempre que esta fé, ela se acomode, sabe, confortavelmente na nossa vida, para que a gente possa encher e inflar o peito e dizer que nós temos um Deus que é fiel, e dizermos que nós temos um Deus que é verdadeiro, e dizermos que nós temos um Deus que não mente. Mas via de regra, é justamente quando nós não entendemos nada, não compreendemos nada, que foge à nossa capacidade matemática, lógica e de compreensão, que é neste momento que Deus está esperando que eu diga: eu permaneço confiando nele, ainda que eu não compreenda as coisas que estão acontecendo. Preciso ultrapassar o limite da lógica. E quem sabe eu esteja falando com alguém aqui nessa noite que esteja com uma dificuldade imensa, enorme, de ter a sua fé restaurada no Senhor por conta dos questionamentos que tem. Quem sabe alguém de casa, na transmissão, está com esse questionamento, com essa questão, sabe, efervescendo no coração. Eu quero dizer para você, meu querido, que a fé, ela vai acima de todas as necessidades que julgamos que precisam ser supridas. É nessa hora que Deus espera que a gente diga: eu creio. Eu creio. Abraão não disse eu creio. Abraão mostrou: eu creio. Como foi? Isaac: acorda, filho, levanta, vamos sacrificar ao Senhor. E eles levantam a caminho do Moriá. Sabe, Deus não quer que nós sejamos pessoas inconsequentes e que tenhamos uma fé cega e burra, que não saiba raciocinar e que não saiba fazer avaliações e verificações das coisas. Mas Ele também não quer que a gente fique batendo nesse teto da lógica e nesse teto das nossas necessidades, para continuarmos dizendo ou não se cremos ou não nele. Chegou Jesus e disse para Pedro: Pedro, você tem uma linha aí? Tem anzol? Tem. Joga ali e pega um peixe. Tira da boca do peixe a moeda ali, dá por mim e por ti. Que isso? Tem tanto peixe, como é que eu vou pegar justamente aquele que tem a moeda? Não, Senhor. Foi lá, tirou, pegou, deu por ele e por Jesus. É fora do limite da lógica. Amém, irmãos? Em segundo lugar, a nossa confiança em Deus, além de precisar ir além dos limites da lógica, ela precisaria ir além dos limites da nossa dependência. Por que eu digo limites da nossa dependência? Porque a nossa dependência possui limites. A nossa dependência possui limites. Muitos dizem: eu dependo da graça, eu dependo do Senhor, mas se descabelam, sabem, enlouquecem, quase surtam, quando as coisas entram por um caminho completamente avesso e adverso àquilo que lhe é confortável. Onde está a dependência de Deus quando nada dá certo? Onde está a dependência de Deus quando tudo dá errado? Onde está? A nossa fé precisa ir além desse conceito. Além. Engraçado, né? Abraão, quando recebeu a ordem e decidiu se preparar, ele chama Isaac, chama 2 moços, prepara o jumento, corta a lenha, bota a lenha. O texto diz que tem fogo, tem cutelo, sabe, tem lenha, mas não tinha nenhum carneirinho. Eu confio em Deus, eu confio no Senhor, o meu Deus é fiel, Ele é meu amigo, mas por via das dúvidas eu vou levar um cordeirinho. Por via
via das dúvidas, eu vou me munir de um cordeiro. No máximo eu pego lá e faço um churrasquinho com ele, a gente come, fica tudo certo, né? Mas eu vou me munir. Isso me faz lembrar da história de um fazendeiro no interior de Minas, que era reconhecido como uma pessoa muito fervorosa. Muito fervorosa. E certa vez o missionário que chegou lá na cidade, foi levado para visitar a sua fazenda, e chegou lá, o conheceu, e ele falou assim: nossa, sua fama, ela é muito grande, ela é bastante conhecida, o senhor é conhecido como uma pessoa bastante fervorosa, porque eu sou assim, né, sabe como é que é, né, eu sou assim, uma pessoa fervorosa, eu confio em Deus, né, eu acredito em Deus, eu tenho lá, né, a minha confiança em Deus. Gente, mas como é que protege uma propriedade toda? Eu confio em Deus, mas se Deus um dia falhar, eu tenho uma espingarda aqui atrás da porta, né, que eu pego também e resolvo, né? Sabe, queridos, confiar em Deus exige que deixemos de lado as cartas nas mangas e o plano B, que todo mundo sempre tem, sabe? Gente que sempre quer dar um jeitinho de confiar, mas ainda se precaver. Precaver de quê, cara pálida? Desculpa a expressão. Se eu tenho que me precaver, se eu tenho que me munir, se eu tenho que de alguma forma me preparar para uma possível decepção ou falta daquilo que é minha expectativa em Deus, logo eu não confio nele. Abraão não se muniu de nada além do que era necessário para o sacrifício que Deus lhe pedira. Era necessário fogo? Tinha. Era necessário a faca, o cutelo? Tinha. Era necessário a lenha? Tinha. Era necessário o cordeiro? Tinha. Era Isaque. Era Isaque. Foi o que Deus lhe pedira. Que homem. Que lição para a gente. A gente não pode ficar com o plano B, alternativas, e dizermos, e batermos no nosso peito, e dizermos que confiamos em Deus. A nossa fé precisa ir além do limite da nossa dependência, porque a nossa dependência, ela não é tão verdadeira assim. Terceiro lugar, além da confiança em Deus precisar ir além dos limites da lógica, além dos limites da dependência, ela precisa também ir além dos limites da resistência. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero convidar você a viajar com Abraão. Desde quando ele saiu de casa, até o momento em que ele avista de longe o Moriá, foram 3 dias. 3 dias. 3 dias reverberando naquela mente e reverberando naquele coração todos os questionamentos sobre o que Deus lhe pedira. Eu imagino você, Abraão andando e olhando para Isaque. Isaque inocente, completamente inocente, não sabia nada que estava acontecendo. Para ele estava indo cultuar com seu pai ao Senhor. E Abraão pegava e olhava para Isaque, e lembrava de Sara. E você acha que isso era difícil? Eu estou inventando alguma coisa? No seu lugar você não faria a mesma coisa, Luiz? Não faria, Irineu? Imagine você, olhe, e você está andando, e 3 longos e demorados dias, ele andando ao lado daquilo que ele mais amava e que sacrificaria a Deus. E é aí que está o ponto X da questão, porque o sacrifício a Deus, para ter valor para Deus, tem que ser aquilo que tem o nosso amor. Porque se for aquilo que tem apenas o nosso apreço, se for apenas que tem aquilo que tem a nossa simpatia, se for apenas aquilo que tem o nosso gosto, aquilo que não tem o meu amor, eu não posso esperar que manifeste o meu amor para Deus. Percebe? Mas qual é a questão?
Abraão suportou por 3 dias a tentação de desistir ou de fazer diferente. Por 3 dias, fora o tempo que levou para que ele chegasse até lá em cima, ele suportou isso. Qual é a reflexão que eu faço aqui? Não se chama de fé a confiança que não leva a resistir, e sem fé Deus não é testemunhado. Vou repetir: não se chama de fé a confiança que não leva a resistir, e sem fé Deus não é testemunhado. Você sabe por quê a gente tem essa história hoje sobre a qual nos alegrarmos e pela qual sermos edificados? Porque Abraão resistiu. Porque a sua fé resistiu à tentação de ceder. Aplicando para a gente, a sua fé resistiu à tentação de pecar, resistiu à tentação de fazer aquilo que Deus condena, resistiu à tentação de fazer aquilo que é diferente da vontade de Deus, resistiu à tentação de fazer do seu próprio jeito, para fazer exatamente do jeito que Deus lhe pediu que fosse feito. Sabe, a sua fé levou em consideração não apenas o que Deus pediu, mas o Deus que pediu. Precisa ir além dos limites da resistência. Sabe, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus espera que você, em sua fé, no seu coração, você não ceda à tentação de fazer diferente daquilo que Ele espera que seja feito. Isso na sua casa, isso no seu casamento, isso na sua família, isso no seu trabalho, isso nos seus relacionamentos. Resista, porque é muito mais fácil desistir e pecar. Você acredita nisso? É muito mais fácil desistir e pecar, desistir e fazer diferente. Agora vamos lá para a última parte. A nossa fé precisa ir além dos limites da lógica, dos limites da dependência, dos limites da resistência. E por último, ela precisa ir além dos limites da possibilidade. Por que Abraão levou Isaque até o ponto que ele levou? Olha para a situação e imagina o quadro. Já refletimos sobre ele hoje pela manhã. Abraão pega o seu filho, prepara o altar, coloca o seu filho sobre o altar, o amarra, pega o facão, a cutelo, a faca, e ele vai sacrificar Isaque. E aí, você sabe o que foi que impediu Abraão de sacrificar Isaque? Foi o medo de Abraão? Não, foi o grito de Deus. Foi o grito de Deus que impediu Abraão de sacrificar Isaque. Abraão, Abraão! E ele: eis-me aqui. Não faças nenhum mal a este moço, porquanto agora sei que temes a Deus, porque tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. O que isto quer dizer? Deus sabia que Abraão iria imolar Isaque. Deus sabia que Abraão não estava brincando, como Deus também com Abraão brincando não estava. E o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que Abraão sacrificaria Isaque, porque ele acreditava que dentre os mortos Deus era poderoso para fazer ressuscitar Isaque, porque Deus lhe dissera: em Isaque seria sua descendência. Embora ainda que Deus me peça o meu filho, se Deus tem uma promessa, e essa promessa leva em consideração o meu filho, ainda que eu o sacrifique, Deus o ressuscitará. Eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o meu Senhor. Sabe, meu querido, fé
não é crer no impossível. Fé é crer na infalibilidade dos planos de Deus. Fé não é você crer naquelas coisas que não te são possíveis fazer. Fé é você crer que os planos de Deus não mudam, que os planos de Deus não falham, e que Ele cumpre e Ele honra com a sua palavra, aleluia. É isso. Então ele foi além dos limites da possibilidade e da impossibilidade. Ele creu no Deus que um dia virou para ele e falou que da semente dele viria alguém que faria com que o seu nome seria perpetuado, e neste seriam benditas todas as famílias da terra. Ah, Abraão, sai da tua tenda e olha para o alto, conta as estrelas, se as pode contar, assim será a tua descendência. Louvado seja o nome de Jesus. Meu querido, se você crê e vive pedindo a Deus para que realize o impossível na sua vida, eu quero orientar você a mudar a sua oração, a você pedir assim: Senhor, realiza o teu plano infalível na minha vida. Infalível. Como resultado desse episódio, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, Deus confirmou todas as suas impressões em relação a Abraão. Todas. Eu chamo de impressão. Para Deus é convicção. A palavra de Deus diz assim no verso 12 do capítulo 22. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E você sabe a quem Abraão se assemelhou naquele momento? Você sabe a quem Abraão naquele momento mais se tornou parecido? Ele se tornou parecido com aquele que chorou na glória, quando viu o seu próprio filho dado por amor, morrer na cruz do Calvário. Ele não negou o seu filho por nós. Abraão não negaria o seu filho por Deus, um tipo para Cristo, para mostrar que Deus não negaria o seu filho por mim e por você. Naquele momento, Abraão mais se assemelhou a Deus, e aquilo trouxe uma profunda alegria ao coração do Senhor. E por outro lado, Abraão comprovou todas as suas expectativas em relação ao Senhor. Todas. Abraão, pega teu filho Isaque e vai ao monte que eu vou te mostrar, e sacrifica-o a mim em holocausto. E vai ele para lá, e no meio do caminho, Isaquezinho vira para Abraão e fala assim: pai, aqui tem fogo, tem cutelo, tem lenha, mas não tem cordeiro, pai. Cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz: o meu Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Sabe o que acontece? Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Eu me coloco agora no lugar de Abraão e me imagino de cabeça baixa sobre Isaque, com um cutelo na mão, erguendo a cabeça e vendo o carneiro, e dizendo assim: eu sabia, o meu Deus não brinca, Ele não brinca, e eu na minha fé também não brincaria. Eu sabia que eu podia confiar nele. Sabe, meu querido, nessa noite, Deus quer que você confirme todas as suas expectativas sobre Ele.
porque Ele também quer confirmar todas as expectativas dele sobre você. Assim como em Abraão, a sua confiança, a minha, a nossa, ela precisa ir além da lógica, ir além da dependência, ir além da resistência e da possibilidade. Ela precisa ir no nível que agrada a Deus. Sabe qual é a última palavra que eu tenho para você? E para mim? Confie em Deus assim, e os memoriais acontecerão em sua vida. Confie em Deus assim, e os memoriais acontecerão em sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça e que você orasse. Pastor, o que você está apresentando para mim é algo muito difícil. Nós estamos falando de Abraão. Sim. Abraão não tinha uma estrutura diferente da sua. Ele não era um herói da Marvel. Abraão tinha todas as limitações que você tem. Ele não era alguém imune a todas as necessidades da vida. Abraão teve medo. Abraão teve questionamentos, inseguranças. Mas teve uma coisa que Abraão não teve: dúvida de quem era o seu Deus. Dúvidas sobre quem era seu Deus. E na noite de hoje, eu não sei qual é o seu desafio, qual é a sua luta, qual é o seu enfrentamento. O que Deus espera é que você não tenha dúvidas sobre quem Ele é. E se você confiar, e se você acreditar, e se você não ceder à tentação de desistir, e você confiar nos planos dele que não falham, você vai ouvir o cabrito gritar, você vai ouvir o carneiro balir, você vai ouvir. Será o seu livramento, será a sua bênção, será a sua resposta, será a sua saída, será o cumprimento da sua percepção de Deus. Interessante, quando Abraão se despede dos moços que o acompanhavam para subir ao monte, ele diz o seguinte: fiquem aqui, eu e o moço iremos até lá, adoraremos, e tendo adorado, retornaremos. Mas o sacrifício era Isaque, mas Abraão já sabia: eu vou descer com meu filho de volta, porque meu Deus é fiel. O que você tem para colocar diante do Senhor? Coloque agora e diga assim: Senhor, eu tenho tanto medo, tanta insegurança, me ensina a vencer esses limites, Deus, por favor. Eu quero colher os frutos da fé que não desiste, que não duvida e que entrega o seu melhor para o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui para colocarmos a nossa vida diante do Senhor e para clamarmos a Tua misericórdia para conosco. Estamos aqui, Deus, porque nesta noite estamos sendo desafiados por esse episódio
em que olhamos especificamente para a figura daquele homem que tu amaste e não o amaste mais do que ama a nós. A mesma medida de amor dispensada pelo Senhor a Abraão é aquela que tu nos dispensas. O mesmo interesse que tu tinhas na felicidade de Abraão é aquele que tu tens também para nós. Só que, Pai, muitos de nós insistimos em ter um plano B, uma carta na manga. Insistimos, Deus, em estarmos cedendo por conta do medo, da insegurança, e quem sabe até admitindo determinadas coisas em nossas vidas, quando sabemos que estas não o agradam, fazendo, Senhor, alianças sujas, associações que não honram o teu nome. Ah, Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. E agora eu te peço, Pai eterno, que tu visites cada coração nesta hora, e tu conheces a luta de cada um deles. E eu te suplico, Pai eterno, em nome de Jesus, que agora eles ergam os olhos e vejam o carneiro preso no arbusto, porque creram no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.